Ai, Petra. Esses dias eu tava sem cueca, aí eu olhei pra baixo e tava só a cabeça do bichinho saindo, sabe? Aí eu. Só o morango. Quer morango? Comecinho, né? Comecinho. Cartrufa. Aí eu falei, uai, você aí? Volta. Ai, Falei, saudade da figurinha do Carmorango, velho. Ah, eu pensei que você ia falar que era saudade de outra coisa, ué. Olhei pra ele e falei, ei, volta que é isolamento. Não pode sair. E vamos começar? Vamos começar. 1, Vamos. 2, 3 e. Nossa, que gostoso. Para a gravação. Oi, eu sou o Braulio. Eu sou o Felipe do Céu. E eu sou o Tomate. Meninas, do nada, já é julho, né? Pra você que estiver ouvindo, se não for agora próximo ao lançamento. Hoje, especificamente, dia 3 de julho. E na minha cabeça, não sei na de vocês, mas ainda tá com cara de fevereiro, sei lá. Porque esse ano tá bem complicado, né? Mas o que vocês têm de expectativas aí pra um meio de ano e tal, em plena pandemia? Olha, as minhas expectativas eram baixas, mas puta que pariu, viu? Ah, eu ainda tô com expectativa de arrumar um web namorado nessa quarentena ainda, viu? Que a quarentena aqui, ela bate forte de quarentena, menino. E aí a expectativa pra 2020 ainda é arrumar um web namorado. Pode ser do Brasil inteiro, quem quiser. Deus que me livre! Nossa, Deus me livre, gente. Eu quero arranjar namorado. Não, nossa senhora. Não quero mais nada, não quero nada. Só quero o fim da pandemia. Eu não vou me pronunciar mais que isso, porque tem ouvintes que não merecem ouvir meu desabafo. Mas tudo bem. Seguimos firmes. Então, gente, passado esse mês de junho, que foi o mês do orgulho LGBTQIA+, eu acho que ainda é um tema fresco, assim, na cabeça. E pra gente que é LGBT, todo dia, todo dia a gente lembra de alguma situação. Então, eu acho que é um tema bem pertinente pra gente falar hoje sobre ele. Quero saber sobre a infância viada de vocês. Nossa. Eu quero Pois saber. é, o tema de hoje agora é sobre o nosso diário. A gente vai abrir o nosso diário de criança viada, a gente vai contar nossas experiências, o que a gente gostava de fazer, o que a gente gostava de ouvir, de brincar. E eu queria muito saber como vocês eram. Vocês eram o comportamento de vocês, se vocês eram mais se vocês eram mais quietinhos, mais tímidos, retraídos. Ai, gente, eu já posso dizer logo de cara que não tinha como não saber da Lucona aqui. Porque, tipo, era de dar pinta mesmo, eu era o mais feliz, eu era o que adorava dançar tudo. Bobeou, tô dançando, eu tô lá no meio de todo mundo, aparecendo, querendo aparecer e tudo mais. Então eu era a gayzinha caricata, a criança viada pintada, assim, sabe? Eu acho que o Matheus mais novinho teria mais orgulho desse Matheus de hoje em dia do que o Matheus da minha adolescência, sabe? Nossa, total. Porque o que acontece? As pessoas contam pra gente que a gente é gay, né? Uhum. Tipo, todo mundo conta pra você que você é gay antes de você saber o que é, e ainda querem que você se assuma lá na frente. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a reprimir os meus comportamentos, que eram igual esse que o Lucas falou, que era dançar, que era dar pinta, que era ser bem solto, que é parecido com o que eu sou hoje, aí eu reprimi. Aí acabou. Aí... Pois é, quando fala disso, é bom até que, tipo assim, você foi falando, eu fui recapitulando mil coisas. Porque eu fui pulando de fases, assim. Como criança mesmo, tipo, criança ali aprendendo tudo sobre a vida, eu era completamente solto, livre e tudo mais e tal. E aí eu fui entrando ali naquela idade meio 8 anos, 9 anos e tal, e aí já fui virando o calado, o reprimido e tudo mais, Sim. que já tinha recebido um comentário ou outro e me entendi como diferente da maioria. Sim. E aí você já vai, tipo, fechando a bolha, assim. Mas se você deixar, e tem o caso de pessoas que conheço e tudo mais, você se fecha e não se abre mais. Isso é o mais triste, sabe? Total. Então, tipo assim, eu já circulei de o mais doido, dançarino, engraçado, tava no colo de todo mundo e tal, depois pro mais retraído possível,
E depois que fui de novo, sabe? Meio que me redescobrir ou resgatar lá de trás. Acho que é Como mais que um vocês eram, resgate tipo? mesmo. Aham. Total. Eu ouvindo o relato de vocês também me imaginei super no que tava no que vocês já passaram também. Eu era super a criança que dançava com as primaché, o El Chan, no Natal, no Ano Novo, nas festas que rolavam em casa. E aí, com o tempo, eu fui meio que ficando tímido, retraído. Acredito que muito por conta das pessoas, né, puxarem e falar assim, não, fica aqui, não sei o que, faz isso aqui. Aham. E eu também fui criado dentro de igreja, então a minha experiência na minha infância foi muito. Teve muito isso, sabe? Uhum. Olha, não faça isso, que isso não é certo de fazer e tudo mais, sabe? Então E eu acredito você, que isso sua também família, me retraiu mais ainda. e a sua família, vocês são protestantes, né? Tipo, evangélico. Sim, sim. Minha família, grande parte deles são evangélicos e tal, então eu acredito que isso me deixou muito mais retraído dentro do meu, Acho que minha casinha. Acho que nós três aqui, boa parte de quem estiver ouvindo, passou por isso, né? De ter influência da religião, da igreja dentro de casa. Sim, E total. você se considerar o pecado dos pecados. Nossa, Sim. tipo, até quando eu era pequeno, até que não era tanto isso, mas depois que eu passei a entender melhor essa, entre aspas, concepção do que é pecado e do que eles falavam que eram, aí eu comecei a trazer isso pra mim. Comecei a me ver como uma pessoa que pecava. E é difícil porque são coisas que você. São coisas que você não controla, né? São coisas que você sente, são coisas que você pensa, e aí você fica, meu Deus, por que eu tô pensando isso? Isso é errado, e você fica tentando escapar. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu devia mandar conta do psicólogo era pra igreja, porque. Nossa, Exatamente. e é engraçado que a gente nunca comentou sobre isso, né? Sobre, tipo assim, como foi a nossa infância durante a nossa amizade. Porque a gente tem super coisas em comuns sobre esses rolês de, tipo assim, da gente ser super. Como fala? Gente, tipo, extrovertido? Puxa. Muito Extrovertido? introvertidinha, muito soltinha. Muito soltinho. E depois a gente meio que se fechou, né? Eu não sabia mesmo que vocês passaram por isso na infância de Aham. Mas vocês. o Lucas, eu acho que, tipo, vou falar por ele, eu acho que o Lucas ele se fechou mais pra ser mais tímido, né? Uhum. E eu me fechei pra viver uma coisa que eu não era. Foi quando eu percebi que eu podia fingir que eu era hétero, entre aspas, assim. Uhum. Mas Uhum. antes disso, nossa, gente, péssimo. Tipo, eu tenho péssimas lembranças. Não Ah, é sinto falta da assim. escola. Então, gente, a gente tava falando do assunto igreja, né? Religião e tal. Eu lembro até de, tipo assim, pequenas coisas do tipo convite de alguém pra ir em culto ou tudo mais e tal. Na minha cabeça ser uma forma de me pressionar, de ocorrer um risco, de pessoas falarem coisas que nem eu queria falar pra mim mesmo e tudo mais. E que nem me deixava fazer muitos amigos nesses meios que eu tava incluso. Não sei como vocês eram com isso. Vocês tinham muitos amigos em igreja, escola, prédio, essas Eu coisas? sempre tive uma facilidade muito grande de fazer amigo. Só que acho que imagino que seja o caso de vocês também. Eu sempre fazia mais amizade com as meninas. Quando eu Com fazia certeza. amizade com algum menino, eu tenho certeza que ele é bicho hoje em dia. Sério. Então, na minha infância, amigo mesmo eram meus primos, que eu brincava com eles, meus primos e meus irmãos. E eu tinha uma mentalidade que, tipo assim, amigo de escola é amigo de escola, sabe? Eu odiava quando amigo de escola vinha aqui pra casa pra fazer trabalho. Odiava quando amigo de escola vinha aqui e falava assim, ai, deixa eu ir pra sua casa pra gente assistir tal coisa. Aí eu falava assim, não tem como não, sabe? Sempre Eu moro inventava uma com 30 desculpa. pessoas, eu tenho 25 irmãos. Eu nunca fui muito bem para desenvolver uma amizade dentro de escola. Fui conseguir melhorar Uhum. isso no ensino médio, no finalzinho do ensino fundamental para o ensino médio. E aí eu consegui mais me abrir com as pessoas e fazer mais amizades com elas. Até porque eu precisava fazer isso, porque eu tinha acabado de mudar de cidade. E lá não tinha meus Ah, primos, só tinha meus irmãos. Então, tipo assim, não tinha muitas pessoas com que eu pudesse conviver, sabe? Era só minha família. Então, eu meio que fui obrigado a aprender a lidar com as pessoas. Ai, gente, isso que o Tomate falou sobre meninas, né, como principais amizades conquistadas, metade da minha vida inteira. Provavelmente devem ter um pedacinho delas que nos ouçam, inclusive. E, assim, eu lembro até de episódio específico, gente, de, tipo assim, troca de ano, sabe, na mesma escola, do tipo quarta pra quinta série, essas coisas assim. E Uhum. aí, o primeiro dia de aula, sincronizar, assim, de a maioria dos amigos ficarem na mesma sala. Aí tinha muito novato também. Aí no primeiro dia, tipo, os meninos sentaram de lado, as meninas do outro. Eu entrei dentro da sala e falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Sentar perto Uhum. dessa machaiada que eu detesto.
Aí eu Acho que sentei toda bem. criança viada sofria com esse mal do dividir a turma em menino e menina. Nossa, 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 na eu queria educação física era morrer. triste. Era Nossa, triste. gente. Ah, nesse dia específico, eu tentei sentar ali no meio termo ainda, né? Pra eu ficar perto de alguma amiga. Aí uma foi lá e falou assim: você tá louco? Você vai sentar do nosso lado. E pegou minha mochila e me tacou lá no meio das meninas. Aí depois a professora. Que aí a professora foi e falou assim: uai, gente, por que aconteceu essa divisão dentro da sala entre meninas e deu uma pausa assim, a hora que ela olhou na minha cara. Aí rolou uma risada coletiva. meninos, Aconteciam meninos essas e coisas. Lucas. Exatamente. Nossa, era horrível isso, gente. Eu sofria Nossa, muito na educação física com essa divisão. sim, total. Nossa, na turma. Eu morava num condomínio de tipo uns bloquinhos, que, sabe, predinho, pequenininho, de 4 andares. Aí tinha vários no condomínio que eu morava. Sei, moro. É, tipo que você mora, exatamente. E aí. Só que o que eu morava tinha mais prédio, era maior também. Então tinha. Tudo que ia fazer tinha essa divisão e era sempre o Matheus no meio. E lá nesse condomínio, que inclusive foi onde eu morei até meus 19 anos. Tipo, o ano que eu me assumi, eu tinha acabado de mudar de lá. E lá foi um dos lugares que eu mais sofri bullying, sabe? E como eu morei lá minha infância inteira, minha vida inteira praticamente, todo mundo me viu crescer, então, tipo, as piadas eram desde sempre. Eu lembro até hoje as pessoas que faziam piadas, e o nome delas tá anotado aqui. Um dia. Vocês falando Inclusive de tem, educação. inclusive, tem um menino que fazia bullying comigo, que depois ele se assumiu gay, e um dia a gente tava numa boate, quem ganhou ele me pediu desculpa, porque ele também era viado. Pois é. Vocês falando sobre rolê de educação física, eu lembrei de uma história minha no colégio onde eu estudava no ensino médio. Foi no interior do Maranhão. Eu morei 3 anos lá. E aí lá, o ensino médio, em todas as escolas lá, eram no vespertino, sabe? E aí a única coisa que mudava era que a educação física era de manhã. Se você tinha aula de tarde, sua educação física era de manhã, às 6 horas. Se você tinha aula de manhã, sua educação física era à tarde. Nossa, E mas que aí era, desgosto. dividido entre meninas e meninos, sabe? Os dias da educação física. Gente, toda vez quando era o meu dia da educação física, eu sempre inventava alguma história pra minha mãe e pro meu pai pra eu não ir pra essa educação física, que eu tava com dor de cabeça, que eu tava passando mal, porque além da homofobia que a gente sofria, que eu sofria nessa aula da educação física, ainda rolava comigo o rolê da gordofobia também, sabe? Das pessoas ficarem. Ai, vamos jogar futebol hoje. E eu, tipo, nunca soube jogar futebol, nunca tive interesse em aprender a jogar futebol. Aí, pra zoar com a minha cara, me falava assim: não, você vai ficar no time dos sem camisas. Só porque sabiam que eu era inseguro com o meu corpo, sabe? Sim. Nossa, E Nossa, a mesma aí, coisa. que e ódio. aí, e aí, tipo assim, o professor super induzia o pessoal a ficar zoando da minha cara, sabe? Aí, ó, ele não sabe jogar bola, ó, ali, ó, não sei o quê, o gordinho vai ficar no time sem camisa, alguma coisa assim do tipo, sabe? E eu morria muito, eu sentia muita raiva. Tanto que teve um semestre da escola que eu inventei uma desculpa pra minha mãe e, tipo assim, não fui nenhum dia pra educação física e acabei que passei do mesmo jeito. O Do, mais do outro escroto dessas semestre. situações é porque, tipo assim, o comportamento de criança a gente até aceitava, porque tipo, eram as pessoas parecidas com a gente, né? Então, tipo, essa pessoa ela é uma criança Sim, é uma criança infantil. escrota, né? Agora, o grande problema pra mim, que inclusive, eu falo muito isso, que eu queria muito. Não que eu queira voltar pro ensino médio, tá, gente? Eu tenho trauma de escola, eu era muito burrinha. Não gostava, não dava... Mas assim, eu queria muito voltar mais ou menos assim pra escola pra ver como que são as crianças hoje em dia, porque eu sei que melhorou bastante, né? Porque o que eu queria falar é o seguinte, as crianças a gente até aceitava a homofobia, os comentários desnecessários. Mas também o que mais me chocava era comentário de professor, né? Sim, Professor sim. era muito escroto. Gente, eu lembro de cada coisa que professor falava, que eu fico me imaginando hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu dentro de sala de aula ouvindo, sabe? Eu tinha Ih, professor que gente. falava que eu tinha um professor que ele falava, ele era de biologia, ele falava que eu era, eu meio que era o menino que era amigo das meninas, e que eu só servia pra, tipo assim, para os caras chegarem nas meninas através de mim, sabe? Porque Uhum. eu não Uhum. ia beijar elas, eu não tinha interesse nelas, então os meninos héteros falavam comigo pra eu falar com as meninas pra eles. Tipo, Uhum. eu era um telefone sem fio, sabe? Esse era o Uhum. tipo de Nossa. comentário que o professor falava dentro de sala de aula. Isso porque na escola que eu estudei ainda era mais desconstruído, assim, mas tinha muitas situações. Muito, 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 muito.
Então, eu lembro de até pensar em isso ser tema de pesquisa científica minha na faculdade, quando eu já era um jovem universitário, de estudar essa relação mesmo, de como que funcionava, sabe? A relação professor e aluno nessa fase da infância. Porque eu já tive professor muito incrível em época de escola, apesar de eu ter estudado numa escola que era declaradamente evangélica e tudo mais, mas já tive professor muito incrível e já tive outros também que se envolviam de forma negativa com o aluno assim mesmo, sabe? De Uhum. criar rivalidades, de criticar, de apontar o defeito e tudo mais. Eu espero de coração que isso tenha mudado bastante. Eu também, porque Nossa, super. era estranho, porque era o conforto que a gente. Porque assim, os meninos brincavam até comigo, alguns amigos, porque quando as crianças me chamavam de gay, eu não podia contar pra minha mãe. Porque uma vez eu contei, aí eu virei pra ela e falei assim: me chamaram de gay. Aí ela virou e falou assim: você é? Aí eu falei: não. Ela, então pronto. Resolvemos o problema, sabe? Então não Sim, adiantava eu falar. E aí na escola você ainda tinha a tentativa de contar pro professor, ou pelo menos torcer para que alguém ali dentro pudesse fazer alguma coisa. E aí quando o professor entrava na onda também, você falou, pronto, tô perdido. Eu já fui ameaçado, tipo, depois que eu saí da aula, sabe? De eu comentar. Um dia eu cheguei na escola e tinham escrito em todas as carteiras da sala com corretivo, é, Matheus Vieira gay, Matheus Vieira gay, em várias cadeiras. E aí eu fui na coordenação, contei pra coordenadora, ela entrou na sala e aí ela perguntou quem tinha escrito, né? Ninguém assumiu, obviamente. E aí, quando. Aí ela falou, beleza, então. Vou dar advertência pra todo mundo, até aparecer um responsável. E assim foi feito. Todo mundo da sala tomou advertência, menos o Matheus. E aí, na hora que eu saí pra ir embora, porque eu morava perto da escola, eu podia ir embora andando, vieram atrás de mim. Um menino veio e começou a me empurrar e falar um monte de coisa pra mim. Tipo, foi super escroto, sabe? Então não adiantou. não, E aí eu tinha medo de ir pra escola. Ih, gente, complicado. nossa. E aí, mais uma vez voltando sobre querer conhecer e saber um pouco como que é dentro das escolas hoje, porque eu já vejo as crianças e os adolescentes, pelo menos com 15 anos e tal, já tem uma liberdade maior de falar sobre Sim. sexualidade, sobre serem LGBT e tudo mais. Queria muito saber como que essa coragem que eles têm, porque eu não tinha, sabe? E eu acho muito foda quando eu vejo gente de 15, 16 anos falando mais tranquilamente sobre isso. Tinha uma escola aqui em Goiânia que todo mundo sabia que lá tinha bastante, bastante, bastante. E eu ficava só imaginando como que devia ser lá, sabe? Mas eu queria muito ver Sim. como que são essas crianças de hoje em dia dentro de escola, porque eu já vejo que elas têm uma liberdade maior. Sim, o acesso à internet foi muito bom para essa geração, sabe? Porque eles conseguiram adquirir muito conhecimento, conseguiram entender também muitos temas que na nossa geração eram considerados meio que tabu, sabe? Outra coisa também que nessa geração que eles Tem têm hoje em dia, representatividade, né? é isso que eu ia falar. Essa geração de hoje, eles têm representatividade, coisa que a gente não tinha na nossa época, sabe? Pra gente, na minha época, pelo menos, sei lá, um gay na televisão pra mim era alguém que era, tipo, um humorista fazendo alguma chacota, alguma Ué, coisa do tipo. era o cara da novela lá, o do Fina Estampa. O Era o Clo, Crow, era pois o é, Crow, era aquele da Zorra Total, era aquele aquele tipo de Patrick, pessoa, nossa. sabe? Era aquele tipo de representatividade que a gente tinha para dentro da nossa comunidade, que era alguém extremamente estereotipado, de chaveirinho de alguma mulher hétero, alguma coisa do tipo, sabe? E era sempre uma figura muito estereotipada, sabe? Então a gente não tinha representatividade. E hoje essa geração ela já tem tanta representatividade, tanto que, tipo assim, esses tempos viralizou na internet aí um menino que fez um aniversário com o tema de Pablo Vittar, sabe? Tipo assim, eu achei incrível, sabe? Eu fico extremamente emocionado de saber que essa geração consegue ter essas pessoas representando a gente, tipo, na televisão, na música, no cinema, sabe? A gente consegue ter visibilidade. Eu acho que a gente fala-se muito sobre. A gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer, a gente ainda tem muita coisa para vencer. Mas, assim, é importante a gente reconhecer essas coisinhas, sabe? Porque a nossa geração não é tão antiga assim. Sim, Então, por exemplo, eu tenho 25 anos.
há 10 anos atrás, eu tinha 15, eu lembro dos meus 15 anos na escola, como que era. Era muito diferente, gente, era muito diferente. O estereótipo do gay era justamente isso. Era o crow da novela, era aquele cara do Pânico, era um da Zorra Total, era, tipo... Não tô dizendo que tem problema ser daquele jeito, mas é porque eles eram as figuras chacoteadas na TV, sabe? Sim. E Não, a gente quer se ver atualmente. representado na TV. E a gente não era. Atualmente, acho que existe um pouco mais na verdade, um pouco mais não, um pouco menos de tolerância com quem trata esses estereótipos, essa coisa de você deve ser assim se você se identifica de tal forma e tudo mais. Tem menos passabilidade porque tem mais informação. E é por isso que eu não concordo de forma alguma com aqueles argumentos do tipo, olha a idade dele ou dela. Viveu em outra época, por isso que pensa assim, não sei o que e tal. Isso não deve deslegitimar o respeito que tem que ter com a criança viado, com o adolescente viado, com o adulto viado, com o idoso viado. Tipo, isso não te torna imune, sabe? Sim. Informação tá aí para todos. Se você tiver algum problema para receber essa informação através de um meio, vai ter algum outro meio que atende ao que você precisa. Ou Sim. fazer perguntas, sair pela rua, perguntar a gente. Então, eu acredito que é a primeira coisa que tem que morrer, sabe? Assim, essa coisa de, não, eu vou deixar ele falar, não vou repreender, porque olha a idade, olha a outra época que viveu e tudo mais. Olha a Eu idade vivi é o em outra época e cacete. tô aqui. Olha a Eu vivi idade em é o outra época e tô cacete. aqui de iPhone. Eu nasci na época que não tinha iPhone, tô aqui de iPhone. Né? É porque eu nasci na época que não tinha iPhone, eu não posso ter iPhone hoje em dia. Pois é. Exatamente. É por isso que é interessante quando as pessoas. A gente vê muitas marcas se reposicionando e levantando a bandeira e tudo mais. Lógico que tem as marcas que só querem, né, lacrar em cima disso. Mas tem muita marca que mudou o posicionamento. A própria Globo. Ai, como estou alienada. A própria Globo, tipo, teve essa mudança de comportamento, essa questão da representatividade, de abrir mais espaços e trazer, por exemplo, a Fátima Bernardes para discutir temas que, sabe? Porque a Uhum. gente, mesmo que a gente tenha acesso à informação, a gente tem um acesso à informação um pouco na bolha, porque a gente está no Twitter. Então, por exemplo, no Twitter a gente segue quem a gente se identifica e normalmente é seguido por quem a gente se identifica. Então, ali fica. A menos que Sim. apareça algum tweet de outra pessoa que é fora da bolha, a gente está conversando com pessoas que pensam igual a gente. A gente Sim. consegue desenvolver um assunto bacana, mas a gente não consegue ir além disso. Então, Uhum. trazer isso para uma rede nacional, para uma TV, e isso ganhar visibilidade, isso pode servir para aquela criança viada de 8, 9 anos que está se descobrindo ainda. Porque eu acho que hoje em dia se descobrem até mais cedo, né? Uhum. Mas ainda voltando na vibe de uma retrospectiva, o que eu digo pra vocês que eu tinha como referência de algo que eu queria ser, eu me parecer e tal, eram as coisas que eu assistia, que era televisão aberta mesmo e tudo mais. O que vocês assistiam que mais influenciava vocês? Eu assistia, o Felipe também assistia. Eu adorava desenho de, tipo, Três Espiãs Demais. Sim. Tinha revistinha que a gente assinava, que assinava nada, né? Que a gente pegava dos outros, aquela Witch. Ai, perfeitas. Quase sempre desenho que tinha mulheres como personagens principais. Pra gente. Desenhos que o público-alvo era o feminino. Aham, exatamente. Basicamente isso. Basicamente E isso. Três não é nem. Espiãs Demais, Acho, Clube das Winx. sim. E que eu acho que era aquela hora de respirar e de não ter tanto contato direto o tempo todo, com aquela obrigação de ser completamente másculo e tudo mais. O desenho era um respiro de você ver um outro lado da coisa, sabe? Mesmo que você não Sim. pertencesse ao universo feminino, você se identificava com algumas coisas que fazem parte dele, como fazem parte do lado de cá, mas que na nossa mente ainda era proibido se identificar com alguma coisa do lado de lá, né? Então eu acho que era o respiro de todos nós. Eu com minha belíssima Meninas Superpoderosas, Nossa, falando de sim. algo mais nacional, filmes da Xuxa. Nossa, total. Xuxa e os Eu amo. Duendes me inspira demais até hoje. Tipo, parece que é uma coisa que você vê, aquele roteiro bobo de produção simples mesmo, Foi infantil. Mas até hoje, se eu assistir. a primeira fada sensata da história foi no filme da Xuxa do Ex. Um beijo, Vera Fischer. Eu amo. Quando a Mas gente sério desenhou. mesmo, até essas produções simples, assim,
Se eu ver agora, se eu abrir o YouTube aqui e procurar o link que tem dos Xuxos Doentes pra assistir, eu vou tremer as bases em algum momento. Muito nostálgico. Amo muito. Eu amo. Quando a gente definiu a pauta sobre criança viada e toda a nossa infância, eu lembrei de um rolê que, tipo assim, passava os desenhos na televisão, Três Espiãs Demais, as Witches também, por exemplo. E, tipo assim, eu queria ser uma delas, mas eu não queria falar que eu queria ser uma delas. Eu Aí queria o que ser eu a fazia? Cornélia, Eu eu tenho falava assim, certeza. sim, eu queria muito ser a Cornélia, gente. Eu queria ser a Cornélia e a Clover das Três Espiãs. E aí eu pegava e, tipo assim, pra não ficar feio pra mim, tipo, eu como homem querer ser uma personagem feminina, eu falava assim, ai, fulana de tal é minha namorada. Fulana de tal então é minha namorada. Então, eu gosto mais dessa porque a fulana de tal é minha namorada, sabe? Sempre colocava as personagens dessa forma. Mas, na verdade, no meu fundo, eu queria ter o poder dela, eu queria ter as habilidades dela, queria ter a personalidade dela, sabe? Queria ser daquele jeito. Tem também a questão, a gente tá falando de desenho também, e pra quem tá ouvindo, eu sou muito fã de desenho animado, animação da Disney, por exemplo. Meu Deus do céu, filme pra mim, todas as princesas, inclusive a Pequena Sereia, eu sou apaixonado até hoje. E como que era E me assistir zoa isso? porque eu gosto da Aurora, Ah, a Bela amor, Adormecida. Amiga, mas a é Aurora é a princesa que tem menos fala, viu? É a princesa que Pois é. fala só doce. dorme. Gente, eu não sei. Eu não sei. Ela é sonsa, mas eu gosto dela. E geralmente eu não gosto de gente sonsa. Olha o tanto que eu odeio o Felipe. O outro, tá, gente? Não sou eu. Aquelas. Mas era, gente, eu assistia e desenhava, e meu Deus do céu. E isso remete também a muito o Felipe falando sobre não querer trazer amiguinho pra casa. Eu, assim, eu tinha meus amigos, mas eu também tinha os meus brinquedos que eu gostava de brincar sozinho. Eu fazia o quê? Eu desenhava meus brinquedos, eu desenhava os personagens no papel e recortava, bicho. Eu fazia boneco de papel. Muito artista. Eu tinha as princesas, ixi, ó. E brincava Amiga, sozinho, tranquilamente. amiga, eu tenho dois irmãos, né? Então, tipo assim, a nossa diferença de idade é de 3 anos pra cada um. Então a gente sempre brincava junto, sabe? Os três. A gente mora do lado de duas primas, de dois primos nossos, então, tipo assim, que tem a nossa mesma idade. Então a gente sempre tava brincando o grupo, sabe? A gente entre si. Então, pra mim, não me fazia falta ter a presença de, sei lá, um amigo de escola aqui em casa pra brincar comigo, alguma coisa assim do Uhum. tipo, sabe? Uhum. Porque tinha muita gente já pra brincar comigo e essas pessoas já tinham intimidade comigo desde quando eu nasci. O preconceito era menor. É. Gente, falando desses rolês de assistir, que a gente curtia assistir, eu sempre fui muito fã de assistir coisa que envolvia música, sabe? Dessas novelas mexicanas, infantil, Ai, tudo. essas RBD, Rebelde, amava, do Diário de Daniela, Cúmplices de um Resgate. Eu amava, Socorro. duas novelas que eu amava. A Carinha de Anjo, que tinha a mulher que trocava de Ah, eu peruca. amo. A tia peruca. E tinha uma. Vocês lembram da Emily, a menina da mochila azul, Eu que tinha uma amo, eu sereia? amo. Véi, Lembro. era perfeita. Amigo, você sabia que a atriz que faz a Amy, a menina da mochila azul, é a Lucrécia de Elite? É a mesma menina que faz a Elite da Netflix. Eu fiquei tão chocado quando eu Passada. descobri isso. Meu Deus. E, tipo assim, ela continua cantora e atuando e tal. E ela Nossa, ela é belíssima. foi um marco pra mim, porque o meu contato com sereia era. Tudo que tinha sereia, gente. Todos os Ah, eu amava. desenhos, filmes. Tinham até da Turma da Mônica, meu Deus. E aí, quando eu vi a Eu novela da amava. sereia, e eles filmavam as cenas assim, ai, nossa, deu até vontade de caçar pra ver depois. Amigo, eu era muito envolvido com essas novelas mexicanas de criança, com música e tudo mais, sabe? Tanto que uma das minhas maiores referências de músicas que a minha criança viada ouvia muito era RBD, sabe? Lembro que a gente ia na feira que tem de domingo aqui perto de casa aqui, comprava os CD, DVD pirata, tudo. E aí ficava aqui assistindo o DVD da RBD o domingo inteiro dentro de casa e rodava esse DVD de novo e começava e decorava as músicas. Aprendi espanhol com a RBD. No Enem marcava lá, ó, espanhol. Hoje eu Graças ao RBD. Hoje eu sou trilingue, fã da Anitta, declarado. Se a Nossa, Anitta mas canta em RBD. espanhol hoje é por causa do RBD. Não, mas ela lançou o Reggaeton, como que ela não lançou o RBD? Ixi, ó, os Anitters cancelando a gente. Não posso falar da Anitta hoje que eu soltei uma mixagem que eu fiz da música dela agora, pelo amor de Deus. Gente, mas esse rolê de RBD, eu lembro de coisas pontuais, do tipo, não deixar ninguém de casa trocar de canal porque eles estavam no Domingo Legal. Sim. Nossa, E foi coisas icônico aquele assim, dia. sabe? Meu Deus do céu.
Gente, eu lembro até hoje quando o Ruge foi no Gugu lançar o segundo álbum delas. E eu lembro de gravar a performance delas, o áudio com o meu toca-fita, sabe? Eu tinha um gravadorzinho assim. Ai, também tem tanta coisa gravada. Gente, Nossa, na minha cabeça, amigo, foi como se fosse ontem. aquele dia parou o Brasil. Meu Deus, eu fiquei tão chocado. Elas tipo, fazendo o mistério do look. Nossa, aquilo foi muito icônico. E Puta que pariu. elas estavam com o look da capa do CD. Mas Sim, foi do clipe de o, Bruna La Luna. Brilha La Luna, sim. foi o mesmo dia que a Patrícia errou na hora do joelhinho, que ela quase caiu? Não, porque não era, não era ragatanga, não, era Brilha La Luna que elas estavam dançando. É Elas verdade. É apareceram porque com cabelo teve. novo e a Fantine com Sim. aquele coque e Sim. a franja de uma cor. Ah, Não, eu lembro que eu criança ficava assim, gente, como o cabelo da Aline cresceu rápido. sim, nunca ouvi falar Eu não de sabia que aplique. existia aplique. Eu fiquei assim, gente, mas como o cabelo dela cresceu tão rápido assim? Sim, velho. Nossa, tô até passada aqui lembrando. Nossa, aquele momento foi muito icônico. O dia do RBD no Gugu e o dia do Rude no Gugu, acho que são, tipo assim, os maiores marcos da minha Gente, vida o de Google criança. fez muito pela comunidade LGBT. Membro dela, né? E a volta do Ruge, que foi promissora para nós que iríamos no show. Talvez Ai, pessoas de outros estados ainda falem disso com alegria, mas nós de Goiânia tivemos o evento cancelado, né? Não Várias vezes. rolou, não Não só aconteceu uma. pra gente. Então, essa parte do podcast vai ficar faltando, o momento que nós somos felizes e regressamos no nosso passado. Porque não vai acontecer, gata. Não era pra gente. ai, gente, mas nossa, eu amo muito as músicas que a gente ouvia na nossa infância, na minha infância, pelo menos. Gente, Kelly Key, o CD da Kelly Nossa, Key, amo o Kelly Key. Anjo, Perla. Vocês lembram da Perla? A Perla já Lógico. é lógico, mas eu acho que a Gente, Perla já é um pouco mais pra cá, né? Tipo, ela não é. acho que é Já é mais um pouco. 2005, 2006, eu acho. Uhum. Mas, nossa, Perla, Kelly Key, Luca, Tô Nem Aí. Gente, eu ouvia tanto Luca Eu no ouço até Natal. hoje, gente. Eu ouço até hoje. A Eu playlist que eu também. tenho. Eu escuto também. Tipo assim, provavelmente um pedacinho de quem estiver ouvindo, e vocês, e parente mesmo, e tudo mais, vão sempre me zoar com essa coisa de gosto musical, né? Porque eu comecei no axé, aí eu ali caí nos braços da Joelma com tudo. Ai, Eu eu usava ainda minha estou. bonita toalha e fazia performances dentro do quarto. Aí minha mãe chegava do serviço mais cedo, me pegava no flagra, rodando a baiana lá. Ou E, falando. tipo, toda uma sequência. Depois eu fui pro emo, conheci Fresno, NX Zero. E Essa daí aí eu não peguei, depois não. fui pro mundo pop. Inclusive é algo que eu aponto, tipo, muito importante, que é a música internacional mesmo. Chegou muito depois na minha vida. Eu era muito Na minha raizinho também. nacional. Na minha também. A música internacional foi chegar na minha vida, acho que eu tinha uns 14 anos, 14. Foi quando eu conheci Miley Cyrus, Anaí. Na verdade, a RBD Uhum. já era internacional, né? Mas a Miley Aham. e o RBD foram, tipo assim, os primeiros artistas musicais internacionais que eu ouvi, tipo, acompanhei mesmo, sabe? Antes eu Sim. era super fã de pagode, Exalta Samba. Amava, Imagina o Felipe amava, Pagodeiro. amava um babado novo. Lili Ai, nossa, Richa era amava. meu hino. Você E falando de gostava Miley muito Cyrus de aí, artista pop. eu antes da Miley Cyrus tive contato com a Hannah Montana. Foi quando Sim, lá em casa a gente não tinha TV a cabo, né? Aliás, tinha TV a cabo, só que era aquele pacote assim que não tinha todos os canais. E aí, de vez em quando, o canal do Disney Channel ficava disponível, de graça. Acho que era net que a gente tinha. Menina, eu Hum. assistia tanto. Aí tinha aquele programa lá, o Zapping Zone. E aí passava Hannah Montana. Meu Deus do céu, sim, como eu era perfeito. amava. Eu Eu descobri Hannah, assisti. eu descobri Hannah Montana em 2008, amigo, pela Sky também, que liberou o Disney lá em casa e a gente assistia. Eu tenho muita dificuldade de reconhecer as datas, assim, lembrar o ano certinho e tudo mais. Mas o que mais me marca, assim, de separação entre ser a criança viada e já ser ali o pré-adolescente e tudo mais, não tem jeito, gente. Little Monster desde pequenininha mesmo, que é a Gaga. Tipo, vai ter gente que vai me zoar, porque, tipo, Gaga já tava num nível avançado de viadagem, a maioria de quem estiver ouvindo. Mas foi o pico ali pra mim. Porque aí, a partir dela, foi que mil coisas despertaram na minha mente e tudo mais. Stephanie, a culpa é sua! Mas Mamãe tudo bem. Monstro. Eu E vivi uma ela lá, ó, para dualidade a gravação. Eu vivi uma dualidade muito grande quando eu conheci a Lady Gaga, porque eu conheci ela em 2009.
Eu fui na casa de uma amiga que também morava nesse prédio que eu falei. E eu cheguei lá de tarde, assim, a gente morava no mesmo prédio, a gente estudava na mesma escola, então, assim, éramos todos uma grande comunidade, entendeu? Uma coisa assim, muito família. E aí eu cheguei na casa dela um belo dia à tarde, tava passando o clipe de Poker Face. Eu lembro até hoje de eu entrar na sala da casa dela e a TV tá ligada, e a Gaga saindo da piscina, com aquele cachorro gigante, assim. Uhum. E eu vi aquilo e falei, nossa, quem que é essa cantora? E ela já conhecia. Ela falou, ah, é Lady Gaga, não tá... Enfim, aí eu assisti o clipe e eu, nossa, gostei. E aí foi. Contato, tendo E, contato cada vez mais. gente, E ao mesmo tempo eu vivia a dualidade de que eu tava meio que. Tava começando a entrar Sim. nessa fase de tentar esconder minha sexualidade e conviver mais com héteros e tentar fazer amizade com meninos sim. héteros, porque eu usei a minha facilidade que eu tinha pra fazer amizade pra tentar fazer amizade com alguns meninos héteros, pra não ser zoado pelos outros, porque eles me protegiam. E deu certo isso Uhum. por muito tempo. Agradeço a todos eles que eu falei deles até hoje. A gente vai falando dessas coisas assim, dessa transição toda e tal, e eu sou precoce no quesito internet, né? Porque ainda como pré-adolescente, lá no 2008 da vida, 2007, sei lá, eu já tava no Twitter, por exemplo, sabe? Eu entendo em E 2010. aí, e aí, lá, tipo, por mais que eu consumisse mil coisas da indústria cultural, musical, desenhos e tudo mais, o Twitter parecia o reflexo, eu tentava ser lá o reflexo de quem eu achava que eu precisava ser. Então eu já achei milhões de tweets antigos meus que eu tava falando que a Lady Gaga era ridícula, que eu tava falando que tal desenho que passava era ridículo, que eu E tava assistindo escondido. falando. Aham. E que eu tava falando, meu Deus, como que eu já gostei de, sei lá. Provavelmente já deve ter tweetado coisas do tipo, meu Deus, como que eu já gostei de Rouge, como que eu já gostei disso, como que eu já gostei daquilo. Porque lá parecia que eu tentava desenvolver o personagem que eu necessitava ser no Uhum. momento lá como pessoa, sabe? Dia a Uhum. dia. E parecia que lá era o exercício. Mas como percebemos, não deu muito certo. Todas as tentativas de esconder foram em vão, gente. Eu Não acho que eu nunca adiantou. tentei isso, sabe? Tipo, fingir Nossa, quem que eu era, ou alguma coisa do tipo, fingir ser hétero, alguma coisa do tipo assim. Nunca me, Hum. não me lembro de situações assim. Eu me escondia muito, tipo, mas não ficava fingindo que eu era alguma coisa pra alguém, sabe? Eu isso acho que pra eu não mim é um tive esse Aham. exemplo, momento na gente. minha vida, não. Hã? O meu esforço era zero. Tipo assim, aliás, o meu esforço era muito grande e o retorno era zero, porque Uhum. não dava, eu sou muito espontâneo e a minha espontaneidade sempre foi muito, muito latente, assim, então não dava, gente. Eu podia, de boca fechada, às vezes até passava, assim, mas na hora que Não, abria, não tinha como, não tinha. e assim, acho que Graças a Deus, nós não tem. três aqui, somos diferentes em vários pontos, mas um que é igual é que É a a gente é feiura. muito. Cadê? Também, né? Mas, assim, uma coisa que a gente tem muito forte, os três, é de ser, tipo, da boca pra fora, sem programar Sim. demais o que vai falar, sem criar muita historinha até desenvolver o que quer desenvolver. Gente, ouvindo os episódios anteriores e os próximos, e o de agora, eu vou viver me arrependendo e ao mesmo tempo me divertindo com coisa que eu falo. Então, Sim. tipo assim, e é isso, é desde de lá antes, sabe? Isso tem uma referência desde lá de infância, tenho certeza, para todo mundo e tudo mais. Então, ficar fingindo, ficar tentando fugir e tal, devia ser, tipo assim, cômico para quem Ou eu assistia, olhei, no só meu pra caso. fugir, aproveita só, acho que faz parte, tá nessa pauta de falar de música, não sei o quê. Uma coisa que eu fazia na escola, que eu acho que vocês faziam também. Vocês faziam teatro na escola? Nossa, super. Sim, Gente, Super. eu era muito a gayzinha do teatro, eu era a própria Sharpay com o Ryan, sabe? Meu Deus do céu, eu era gayzinha do Amigo, eu amava, teatro. eu Eu escrevi, amava. entre aspas, eu escrevia peças. E aí, tipo, uhum. com a professora e fazia. Porque o teatro me ajudou muito, porque as pessoas estavam rindo comigo, sabe? Tipo, eu tava fazendo graça pra elas rirem. Então elas Sim. gostavam de mim. Então ali não tinha problema. E aí, fora dali que era foda, né? Mas no teatro era muito de boa. Sim, total. Fazer. Nossa, amava. Foi algo que eu não toquei no começo, quando a gente falou de viver essa diferença, né? De ser extrovertido, de se fechar para depois se abrir de novo. Mas o teatro provavelmente foi uma das partes ali de voltar a ser quem eu precisava, barra queria ser, Uhum. né? Porque foi o momento em que, sei lá, eu tava no auge da minha não aceitação do meu próprio corpo, do que eu pensava, de tudo. Tipo, tudo em transição e parecia que tava tudo desajustado, precisando de ir lá apertar tudo de novo, né, pra entrar no eixo. Uhum. Mas
Aí o teatro eu lembro de ser um despertar, assim, de encontrar gente que queria também ser expressiva como eu e tudo mais. Uhum. Nossa senhora, eu lembro demais de, tipo, curtindo ali abrindo, sendo Nossa, visto. sim, Depois Jesus. pessoa parabenizando, não sei mais o que. Minha filha do céu, eu achei Ou que eu e ia estar não no só Projac a hora e dessa. não só teatro na escola, eu fazia teatro na igreja também. Uhum. E na igreja, tipo, na igreja era uma produção bem maior, assim, a gente ensaiava Uhum. 3 meses para poder apresentar a Paixão de Cristo, sabe? Era muito doido. E eu sei que a maioria das pessoas, grande parte das pessoas que faziam teatro comigo na igreja, hoje em dia são LGBTs. Algumas assumidas e Uhum. declaradamente, assim como eu, mas eu sei que grande parte tinha essa fuga. O teatro ele ajudava muito. Ainda sobre esse rolê de teatro, eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês que eu acho que vocês não sabem. Mas, mas quando eu era Você é criança. atriz. Eu Mas, sou não, atriz. mas quando eu era criança, eu era super tímido e tal. Mas eu amava fazer uma coisa que hoje em dia zero talento pra isso, que era cantar. Eu participei de Para a concurso na gravação. escola, juro pra Para a vocês, gravação. gente. Eu participei de um concurso na escola. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas a prefeitura de Goiânia uma vez fez um concurso chamado Aluno Destaque, que era um concurso em todos os colégios da prefeitura da cidade, sabe? E eu fui semifinalista desse concurso cantando. Um beijo pra E ó, vocês. Vou dar uma palhinha aqui pra vocês. gente, hoje no lugar de finalizar com um game, eu queria sugerir uma outra coisa que ela é bem parecida com algo que a gente assiste em RuPaul e tudo mais. Uma ideia que surgiu agora aqui, mas que eu já acho que seria muito legal. Eu queria sugerir que vocês, já boas senhoras, idosas, falassem com a criança viada que vocês foram lá no passado. Ou que vocês fizessem alguma recomendação para essa criança, se vocês tivessem essa oportunidade, como seria. Ou que vocês falassem por ela com quem tá aqui agora. O que vocês teriam falado que não falaram, se já tivessem uma aceitação maior desde sempre. Olha, eu vou mandar um recado pra minha criança viada. E vou mandar um recado da minha criança viada pra vocês que estão ouvindo o podcast também. Vão ser dois Não recados, então. ele vai cantar, velho. Então, não, eu juro pra vocês que eu não vou cantar, vou deixar essa parte do cantar para o imaginário de vocês. Eu vou mandar primeiro o recado pra minha criança viada. Querido, fique firme, vai dar tudo certo, não se desespere, você vai passar por alguns problemas, algumas raivas, mas tá tudo bem, você vai superar isso. E não acredite na Andriele, ela é uma menina muito má, ela vai falar coisas horrorosas sobre você para todos os seus amigos. Não Eu sou acredite nela. atriz. E o recado que a minha criança viada quer dar pra vocês é: gente, vamos valorizar mais o It. Eu vejo vocês falando muito sobre o Clube das Winx, só porque tem no Netflix, mas o It tem no YouTube, as 2 temporadas. Vamos assistir, vamos dar stream pra elas, vamos subir hashtag no Twitter falando assim, Netflix, faz o It no Netflix, por favor. E é isso, o meu recado é isso, assiste o It. Quem quiser pode me pedir no direct do Instagram que eu mando. Olha, o que eu tenho a dizer pra criança viada que eu fui é que você é lindo, sim. Você não tem que ficar se diminuindo por causa de outras pessoas. Não confia tanto na sua prima, confia mais na sua melhor amiga. A sua melhor amiga vai viver muito mais tempo na sua vida do que a sua prima. Você tem uma família por trás da sua real família que é maior do que você imagina. Mas continue valorizando tanto quem tá à sua volta e seguindo tanto a sua verdade. Só não se cobra tanto, porque sua cabeça vai deixar de ter cabelo bem cedo por causa do tanto que você se cobra. Pra minha criança viada, o Mateuzinho lá atrás, eu tenho muito orgulho dele. Até a hora que começaram a reprimir ele era bem legal, ele era bem autêntico. E aí teve uma fase muito ruim, mas que... Então o meu recado vai mais pro Mateus adolescente mesmo. Que não tem nada de errado com ele, que tá tudo certo, que um dia vai chegar a hora que ele vai encontrar mais gente parecida com ele, que ele já até convive perto de algumas que vão estar com ele bem mais na frente, tipo a Jordana, que é minha amiga até hoje, que a gente viveu isso bem, bem junto, e dizer pra ele
E bem fundo nessa ideia de fazer amizade com pessoas que podem proteger ele, porque vai ajudar bastante a passar por bullying e até você ter maturidade pra poder se assumir. E é isso. E assista o Witch também, porque o Witch é muito bom. Muito Por bom. favor, gente. Muito bom. Quem quiser o link, eu mando. Um recado final que eu dou para as 3 crianças viadas aqui presentes. O retorno de Rouge não vai dar certo. Faz Sim, sua mãe comprar passagem. Aproveita Vai enquanto pro show dá tempo. delas. Aproveita enquanto dá tempo. E a Luciana vai sair, hein? Aproveita. Cuidado. Aí, Gente, mas sério, deixa eu inclusive mandar um recado pra vocês, pra criança viada de vocês. Olha, Deixa. no futuro vai ter um carinha que vai fazer um podcast com vocês que ama muito vocês. Então, não fiquem tristes. Quando vocês quiserem, vocês vão ter um amigo de verdade pra conversar com vocês e desabafar. cadê ele? Ela é muito fofa, cara. Cadê ele, cara? Eu não aguento. Ai, meu Deus, chorei. E é isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Obrigado a todo mundo que ouviu, que chegou até aqui. Semana que vem tem mais um episódio, toda segunda. E é isso. Um beijinho. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É @paragravação, sem o para A, não tem aquele Azinho no meio, é só um A. E compartilhar com os amigos, publique nos seus stories, marque a gente. Comenta o que vocês acharam sobre o episódio. Manda Conta como foi a sua infância. Conta pra gente como foi a sua infância. Se você teve uma infância rodeada de viadinhos ou não. Se foi uma infância mais intimista, uma coisa mais pra você somente. E é isso, gente. Beijo. 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 Para a gravação.